Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador. Vamos dar uma passada rápida aqui, um vídeo curtinho para falar sobre esse imbróglio aí que está acontecendo em Los Angeles, na Califórnia, e a briga entre o Trump e o Gavin Newsom, né? Ah, gente, o Trump falou que ia mandar 2.000 soldados da Guarda Nacional da Califórnia mesmo, né? Mais 700 fuzileiros navais agora. Porque ele falou, se o governador da Califórnia e a prefeita não conseguem resolver o problema, eu resolvo, né? Gente, é bizarro, né? O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, afirmou em comunicado, né, que a ação do Trump atropelou a soberania do estado da Califórnia. Lembrando que lá, gente, os estados são independentes, né? É como se fosse um país independente. Claro que ele está dentro de uma federação, mas eles têm independência. Tanto que lá tem Senado estadual e tem Supremo estadual. Então, existem essas coisas constitucionais que têm que ser seguidas à risca, né? O Gavin Newsom, gente, ele tem 57 anos de idade, né? Está no segundo mandato dele como governador da Califórnia, que é o principal estado em PIB, renda per capita, PIB é a Califórnia, né? Que é muito maior do que muitos países do mundo. Inclusive, o PIB da Califórnia é maior do que a maioria dos países da Europa, por conta das big techs, etc, né, gente? Ele é do Partido Democrata, é um oposicionista ferrenho do Trump, e é woke também, a favor de aborto, né? É a favor dessas políticas woke, de diversidade, equidade, igualdade, aquela coisa toda que colocou a Califórnia, né, nessa decadência, e Los Angeles, então, desse jeito que vocês estão vendo na foto aí, ó. Esses carros queimados aqui, gente, são carros da Google, tá? São os tais Waymo, W-A-I-M-O, Waymo. São carros autônomos do Google que fazem testes lá na Califórnia, que é um estado muito assim de testes, né? Ele também é a favor da liberação de maconha, o Gavin Newsom, né? O Trump falou que ele gosta de aparecer, né, que ele é um falastrão, gosta de aparecer, mas é aquele cara bonitão, né, boa pinta, tem pinta de presidente americano, né? A gente poderia até mal comparar com o Trump, assim, em termos de aparência, o Trump lá nos anos 80, 90 e o Gavin Newsom agora como esse cara jovial não, porque ele tem 57 anos, né, gente, é quase minha idade, né? Mas é um cara que tá muito melhor do que eu. Tá bem, né? A cara dele tá boa. E o Trump, gente, ele falou que se você e a prefeita de Los Angeles não conseguem resolver o problema, eu resolvo. Aí o Gavin Newsom, gente, falou que no Twitter dele, colocou aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem, você mandou tropas sem combustível, sem comida, sem água, sem lugar para dormir. Esse é o Twitter, é o X do governador da Califórnia, né? Here they are, aqui estão eles, sendo forçados a dormir no chão, piled on top one of another, né? Empilhados uns sobre os outros, né? Tá aqui, ó. Se alguém trata as nossas tropas de forma desrespeitosa, é você. Aí ainda colocou aqui ainda marcou o Trump aqui, que o arroba o Twitter do Trump é @RealDonaldTrump. Gente, o pau tá comendo, tá? E o Trump falou que não adianta. Se você não consegue resolver o problema na Califórnia, eu vou resolver. Agora o Gavin Newsom, gente, ele é candidato à presidência, tá? Ele foi governador, disputou o governador no governo de 2018, venceu em 2018, aí entrou com aquela coisa durante o Covid-19, de fica em casa, trancou todo mundo dentro de casa, aquela coisa que o americano não gosta, porque o americano é de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, ninguém quer ficar preso em lugar nenhum. O americano é assim, né, gente? Tem o pessoal que tá ligado ao governo e tem o pessoal que não tá nem aí para o governo coisa nenhuma, porque lá, assim como disse o Gerald Thomas, aquele dramaturgo brasileiro, americano, falando que, gente, nos Estados Unidos, a gente vive longe do governo muito bem, sem se preocupar com o governo, o que o governo está fazendo, o que o governo está fazendo, porque lá nós temos o dólar. O que importa para a gente lá nos Estados Unidos é o dólar. Não interessa o governo.
Só não pode mexer no dólar. Deixa o dólar quieto. Tem que ter poder de compra, inflação baixa, governo gastando pouco e poder de compra. É isso que o americano quer saber. O resto que se dane. Você quer ficar brigando no governo, você briga. Parece que o governo lá ele tem um piso e um teto, né? O governo fica aqui assim. Eles se interessam muito em defesa de fronteiras e política externa, né? De defesa de soldados americanos, de tropas, etc. Eles ficam ali. Então o governo fica ali, né? E você fica aí, não enche o saco. E eu vou viver minha vida com dólar, com bom poder de compra e pronto. Então as pessoas que se envolvem com política, se envolvem com política. E quem não se envolve com política vive numa boa também. Não é como aqui. Aqui tudo depende da política. Tudo, qualquer coisa. Vai abrir uma loja, depende do prefeito, depende do vereador, depende do governador, depende da Assembleia, depende do governo federal, depende da Receita Federal, depende da Anvisa. Tudo depende do PROCON. Você não pode abrir nada, você não pode fazer nada. Você quer bater um prego dentro de casa, você tem que pedir autorização à prefeitura. Lá não, lá o cara vive numa boa, né? Independente de política ou não. Aí tá falando aqui que ele disputou o governo estadual, né? E em 2021 ele foi novamente eleito e o mandato dele termina ano que vem, 2026. E aí ele é candidato à presidência, ele quer ser candidato pelo Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos, né? Porque os democratas estão completamente sem rumo, né? Esse partido esquerdista americano hoje está completamente sem rumo, não tem um nome. É como o PT no Brasil, né? Partido de esquerda não tem nome. Aí vai Guilherme Boulos agora fazer uma carreata, né? Como é que chama? Vai fazer uma andada, vai andar pelo Brasil, né? Porque é candidato a presidente. Coitado de Guilherme Boulos, né? A esquerda não tem ninguém, gente. O Lula concentrou tudo na figura dele, essa figura como se fosse um Kim Jong-un, um Xi Jinping, um Fidel Castro, e pronto. Aí agora, tá vendo? Tá com 80 anos, daqui a pouco empacota, bate com as 10 e vai para onde Judas perdeu as botas e não deixou o sucessor. Né? Então é isso aí. A esquerda tá desse jeito no mundo inteiro. Mas o Gavin Newsom aí é uma chance do Partido Democrata voltar, né? Porque o Trump só fica até 2030, né? Então, é 30? 2030. Aí ele não pode ser mais candidato. O Trump também já está velho, né, gente? E pode ser que o Gavin Newsom seja um candidato bom para o Partido Democrata ressurgir, assim. Mas com essa confusão com o Trump e agora na Califórnia, né, tudo por conta da ação do Trump com relação aos imigrantes. A Califórnia tem imigrante pra caramba, gente, imigrante demais. Uma parte pertence ao México, o Texas também, né? Então tem uma imigração enorme de mexicanos lá na Califórnia, então vamos ver o que vai acontecer. Valeu, gente. Obrigado, vamos em frente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.